A expectativa, apesar de parecer benéfica, promotora dos sonhos, aquela que te anseia e te leva para frente, com a expectativa das férias desejada, a expectativa pelo dia do casamento, a expectativa pelo grande momento aonde você vai reencontrar e abraçar os seus familiares, mas entendendo de forma crua o que é a expectativa, ela não é assim tão bonita. A expectativa é uma ação do nosso cérebro, da nossa mente criativa. A expectativa, ela desenha um cenário através de uma informação que você tem do futuro. Ou seja, lá na frente vai acontecer as minhas tão desejadas férias do trabalho. Então eu começo a criar uma expectativa. Quando eu tirar férias, nossa, eu vou querer botar biquíni e ir pra praia todos os dias. No final das férias, eu vou querer voltar preta pro escritório, de tanto sol que eu peguei. Bom, também nas férias, eu quero ver com a minha mãe pra gente ir lá passear no outlet e ver umas coisas. Aí eu também quero aproveitar e pegar os meus filhos e levar naquela pracinha que eu não tô levando. E aí tu começa. Então, essa expectativa, ela é uma projeção futura de coisas que a gente quer que aconteça e que tem uma probabilidade de acontecer mediana, na verdade, nem provável, é mediana, baseada naquilo que a gente imagina, num movimento perfeito. Acontece que a expectativa dificilmente contabiliza as questões que podem vir aí a atrapalhar esse teu plano inicial. Então, pode ser que chova, e aí eu ficarei decepcionada nas férias, veja como a decepção é totalmente ligada a essa expectativa. Pode ser que a minha mãe não esteja afim de ir naquele outlet, ou que a gente esteja meio sem dinheiro naquela época e não querer passear para compras. Pode ser que esse parquinho que eu queria levar as crianças, a prefeitura vai fazer alguma obra e tire o parquinho de lá, enfim. Sei lá quais são as suas expectativas para aproveitar as suas férias, mas elas têm uma possibilidade muito grande de não acontecer. Ok. Eu e você sabemos que a gente não quer falar aqui sobre as expectativas de coisas, e sim de pessoas. Mas entender como a expectativa funciona com coisas é muito mais fácil. Olha só, se eu vou te contar uma história de uma pessoa que se decepcionou com o seu par romântico por conta de uma traição que aconteceu, você logo vai minhocar na sua cabeça uma história similar para se aproximar desse desgosto, essa decepção. Pegar e fazer um papel de se conectar àquela pessoa, entendeu? Se identificar àquela história. E aí sim, começar a fomentar em si própria aquela decepção novamente. Nossa, é verdade. Aquela vez que uma pessoa fez isso comigo foi horrível. E eu não quero que você comece o vídeo fazendo isso. Eu quero que você se desidentifique dessa situação ou de qualquer situação para compreender de forma racional como uma expectativa funciona aí dentro do teu cérebro, como ela é criada, ok? Então agora sim, eu vou falar de relacionamentos, de pessoas, de relações sociais, mas me prometa, ao menos tentar se desassociar dessas situações para que você consiga compreender com clareza aquilo que a gente está falando. Bom, sendo assim, essa expectativa nada mais é do que uma criação mental, criativa, amorosa, de um quadro que vai nos animar. Ninguém gera expectativas que não são boas, né? A não ser numa situação onde você tem uma probabilidade muito grande de alguma não dar certo. Por exemplo, tem algum ente querido muito doente, a probabilidade é que ele fique mal. Você tem, sim, um plano possível ali de que aquilo não acabe do jeito que você deseja, mas ainda assim você gera uma expectativa secundária de que caia do céu uma cura milagrosa, que surja algo totalmente novo e que isso possa acontecer. E que talvez, se o pior acontecer, em certo ponto lá no fundo você pense: eu me decepcionei porque eu acreditei de verdade que uma cura milagrosa ia vir. Compreende? Caso uma expectativa então é a fé, a expectativa não é a fé. Porém, ambas são criadas na mesma área do nosso cérebro, uma área criadora de possibilidades futuras que estão ao nosso serviço para que nós tenhamos aí uma vida melhor. Tudo que eu crio para o futuro, seja um plano, uma expectativa, tudo que eu boto fé, boto esperança, tudo isso faz com que o meu sistema tenha uma grande motivação para a vida, e isso é muito bom.
Quando a gente não tem uma grande motivação para a vida, quando a gente não tem um grande objetivo, nós não temos muito porquê fazer, acordar todo dia de manhã, se animar, se arrumar e botar, né, a bola para frente. Então, a expectativa não é de todo mal, né? A gente pode amá-la profundamente. Cássia, eu amo ter expectativas, eu amo estar sempre ansiosa e pensando nas coisas boas que virão. Toma cuidado também, porque existe um momento lindo que você pode viver e esse momento é o agora. Existe uma forma linda que você pode viver e essa forma é a real. Existe uma situação linda que você pode conviver socialmente, que é a situação funcional, aquela orgânica, aquela que funciona de fato, aquela que simplesmente está acontecendo aí no seu dia a dia. A expectativa é sempre mais enfirulada do que essa, é sempre mais bonita, é sempre mais pintada. E é tão bom, né? Quando a gente atinge algo que a gente criou uma expectativa, vai lá e aquilo atinge aquela expectativa, supera aquela expectativa. Você foi nas suas férias para um hotel maravilhoso, pegou um voo incrível, chegou lá, era fantástico, a piscina era uma delícia, tinha drinks maravilhosos, você encontrou amigos naquele hotel e, meu Deus, foi tudo tão lindo, que maravilha! Você foi superado nas suas expectativas. Isso é muito bom. Agora, convenhamos que quem criou essa realidade para você não foi a sua expectativa. A sua vontade de que aquilo desse certo, a sua animação, a sua motivação foram grandes fatores. Porém, a sua expectativa te colocou também numa zona de risco de que talvez você chegasse lá, logo na entrada do hotel, e o cara te dissesse um bom dia meio atravessado, e você chegasse no quarto de hotel, tinha uma barata, e você pensasse, isso tá sendo horrível, eu não posso acreditar. Porque baseado nas suas expectativas, que eram extremamente altas, você está tendo uma experiência muito baixa. Então, precisa tomar um cuidado apenas. Vigiai, eu adoro falar isso. Cássia, porque não pode então ter, ou pode então ter, não tem nada que não pode que possa. Faz o que tu quiser, a mente é tua, literalmente. Mas vigia os teus pensamentos. Porque nós não vamos entrar nisso nessa aula, mas integra isso. Coloca isso em algum lugar aí do teu ser, da tua zona de sabedoria. Você não é os seus pensamentos. Você não é o que você acredita ser. A vida não é o que você acredita que ela é. Você não é a sua mente. Você é muito além disso. A nossa mente está a serviço de todo o nosso sistema. E esse serviço inclui nos manter vivos, inclui muitas vezes nos boicotar, inclui muitas vezes nos sinalizar algumas sensações que a gente tem física, como por exemplo, um medo ou uma insegurança, e racionalizar isso, transformando isso num impeditivo para que você faça o que você tem que fazer. Sendo assim, integra isso. Eu não sou a minha mente, eu não sou os meus pensamentos. A minha mente e os meus pensamentos é que são parte de mim, uma parte de quem eu sou. Bom, sendo assim, compreendendo que a expectativa nada mais é do que um pensamento futuro que a minha mente cria, vamos entrando nas relações de forma delicada e carinhosa. Então, eu tenho um relacionamento amoroso, eu me caso com uma pessoa, e quando eu me caso com essa pessoa, eu me imagino a vida inteira com essa pessoa. Eu me imagino para sempre com ele, que é maravilhoso para mim. Eu vejo através das atitudes dele que ele sempre vai me amar e sempre vai me tratar com amor. E eu vejo quando ele fala daquele amigo que traiu a esposa, o quanto ele também nunca vai me trair. Tu compreende se tu desassociou, como eu te pedi, a noia desse pensamento que a minha mente está criando? Cássia, mas então a gente vai desconfiar de tudo? Não. Um grande filósofo falava, eu não me lembro o nome dele agora, vou procurar depois e colocar aqui no comentário do vídeo. Falava que o grande segredo da felicidade é viver sem gerar expectativas. Porque aí a vida vai te trazendo as felicidades.
Sabe quando a gente era pequeno, tinha aqueles programas, a gente era pequeno, não faço a menor ideia de quantos anos tu tem, né, colega, mas enfim. Havia aqueles programas onde as pessoas fechavam os olhos e experimentavam sabores com os olhos fechados. Elas não sabiam o que viria, então daqui a pouco elas se deliciavam, né? Ou daqui a pouco odiavam. Porque havia uma zona de pouca expectativa, havia uma expectativa sobre gostar de algo, enfim, mas não se sabia o que viria especificamente ali. Então não era bom nem ruim em relação a nada, era simplesmente o que era, o gosto que era. E nas nossas relações, no nosso meio, é mais ou menos assim. Gerar uma expectativa excessiva, gerar uma expectativa que seja, na verdade, uma replicação do nosso mais profundo desejo egóico, é apostar numa roleta onde tu tem muita chance de errar. Eu posso entrar nesse relacionamento que eu tava aqui te ilustrando, eu caso com esse marido, eu olho pra ele, eu vejo que me ama, e eu crio sim uma expectativa controlada, uma expectativa de que nós possamos continuar sempre tendo a melhor vida que for possível na medida que a gente vai amadurecendo. Que a gente possa se respeitar sempre, que a gente continue se respeitando na medida que a nossa vida for caminhando e a gente vai vendo que isso é possível. Eu gero uma expectativa de que estejamos presentes nessa relação enquanto os dois estiverem dispostos a isso. Tu vê como é diferente uma expectativa? A expectativa é que a gente consiga fazer algo desde que esse algo vá se comprovando durante o passo a passo. Porque se na medida que eu vou ter nesse relacionamento não vai se comprovando aquela minha expectativa, a gente não vai se respeitando, a gente não vai se colocando de igual para igual, eu não vou lá na frente quebrar a minha expectativa como, meu Deus, ele me decepcionou. Não, porque a minha expectativa já era condicionada a se nós formos nos respeitando. Entra um profissional novo na tua empresa e tu gera uma expectativa de que ele solucione todos os teus problemas naquela área que até então foi um problemaço para tua empresa, era o gargalo. Talvez tu vai quebrar a tua cara, provavelmente. Então tu pode gerar uma expectativa melhor, que esse profissional que está entrando me surpreenda positivamente naquilo que ele for fazendo e na medida que a gente for vendo que dá certo. Tu vai gerando expectativas a curto prazo e condicionadas à compreensão de que ela só vai funcionar caso as duas partes vão se mostrando ativas nisso. Compreende o pensamento? É uma pequena mudança de pensamento, é uma pequena mudança de forma de pensar. Simplesmente uma consciência a mais. Tu não é mais aquele leigo que gera uma expectativa no nada. Nossa, eu ganhei essa vela. E eu tenho a expectativa de que essa vela, por essa embalagem, seja a vela mais cheirosa que eu já cheirei na minha vida. Não é mais cheirosa que eu já cheirei na minha vida. Que decepção. Por quê? Por que que eu criei essa expectativa? Eu posso pegar essa vela, olhar ela na loja e pensar, uau, que vela linda. Eu vou cheirar ela. Eu tô criando uma expectativa. Eu vou cheirar ela e vou ver como o cheiro dela é. É uma expectativa, mas uma expectativa condicionada a compreender que ela vai me oferecer alguma coisa e que eu tô feliz pelo que ela vai me oferecer. Mas não dou pra ela uma expectativa que ela talvez não possa cumprir comigo. Pode ser que eu cheire e ela seja fedida. E aí eu vou me decepcionar igual, mas a minha expectativa era muito baixa, era só ver qual é o cheiro dela. E aí, ó, fedida, tudo bem. Brincadeira, tá? Cheirosa, muito cheirosa. Eu ganhei de uma pessoa muito especial. Enfim, então alinhar as nossas expectativas com um quadro possível é um grande segredo. Talvez eu tenha falado isso aqui nesse meio desse vídeo e tu tenha entendido que isso é algo muito banal. Então eu quero repetir pra você que não é algo banal. Não é algo simples. É algo que pode transformar a sua vida em níveis antes não vividos. Você adequar a sua expectativa a questões alcançáveis, a cenários possíveis.
Compreende? Então, se eu tiro férias, reservei num hotel fantástico, eu vou gerar a expectativa de que eu seja muito feliz, nossa, que eu me divirta muito nessa viagem. Porque é muito atingível isso, porque quem define a minha felicidade sou eu. Agora, se eu criar uma expectativa de que nessa viagem eu seja muito bem tratada pelo cara do hotel, é totalmente uma ciranda. Eu não tenho como controlar isso. Nossa, mas eu peguei um hotel 5 estrelas, eu tenho como controlar? Não tem. Coloca a expectativa para ti. Coloca a expectativa do teu relacionamento para o que tu pode entregar e para o que tu acredita que o outro possa te entregar, desde que as coisas caminhem de tal forma e que você sinta, que você faça a sua parte e desde que. Porque a expectativa, você não pode estar aqui, a expectativa está lá, 10 anos para frente. Eu tenho uma expectativa, por exemplo, de conseguir atingir 20 mil pessoas com o meu treinamento à terra. É uma expectativa. Se eu pegar e fazer as primeiras 1000 inscrições e me decepcionar com isso, de quem é a responsabilidade? Porque eu não quero usar a palavra culpa, não é culpa. De quem é a responsabilidade da decepção? Minha. Da pessoa do marketing que não divulgou? Da outra que trocou a data? Minha. Eu gerei essa expectativa. Então é muito mais saudável gerar uma expectativa de que eu quero que a Terra tenha 20 mil treinandos, desde que vá crescendo gradualmente, que a gente vá sentindo e se adaptando, e que talvez ele exija outras formas de ensinamento, talvez à distância, talvez adaptados, talvez em grandes eventos. E aí vai indo, não é algo findado, de tipo, ou isso ou nada, entende? Talvez seja breve o tempo para que esse conhecimento chegue a você e talvez isso te confunda em algum nível, então eu vou dar um pause só para eliminar os níveis de confusão que talvez possam estar surgindo na tua mente. Não é bom ter sonhos a longo prazo? É ótimo, esquece essa confusão, não tem a ver com o que a gente está falando. Gerar expectativas é negativo? Não, é positivo. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Tira isso da tua mente, ok? Coloca na tua mente a autorresponsabilidade e a presença no pensamento. Condicionar a tua expectativa para um cenário real é apenas estar presente no teu pensamento. Quando você gerar uma expectativa, esteja presente no teu pensamento, avalie esse pensamento, vigia teu pensamento. Daqui a pouco tu tá gerando uma expectativa muito alta, como e aí daqui a pouco tu fala assim, meu Deus, né? Isso aqui me decepcionou. Como se alguém tivesse vindo, escrito na tua testa, enfiado dentro da tua cabeça, a expectativa mãe, e aí, alguém me decepcionou. Amor, sabe quem te decepcionou? Você. Você criou a ideia, essa ideia era incontrolável, fazia parte do todo, você não tem condição de limitar o todo, então você se decepcionou. Aí você fala assim, eu me decepcionei com a minha expectativa. Há um tempo atrás, eu passei por uma decepção. Essa decepção foi uma decepção muito doída pra mim, eu sou muito grata por ela, porque ela me ensinou demais. E quando eu passei por essa decepção, o primeiro pensamento que eu tive, o primeiro, gente, não deu tempo de lamentar nem um segundo. O primeiro pensamento que eu tive foi: como é que eu não vigiei a minha expectativa sobre isso? Como é que eu me deixei gerar uma expectativa tão inalcançável? E por isso agora eu preciso crescer nessa decepção. Não deu tempo de lamentação, não cabia a Cássia vítima, não cabia a mas olha só, deixa eu te falar que, porque se, porque... Não tem. A pessoa que estava correlacionada comigo nesse dilema perguntou para mim como eu me sentia e eu disse assim, olha, eu gostaria de dizer, e se
fosse eu nessa situação. Mas o e se não vale nada, o e se não vale nada. Depois que você se decepcionou, a única coisa que vale é você fazer uma faxina interna e compreender em que ponto você esqueceu de vigiar a sua expectativa para que ela pudesse te levar a um sistema de decepção tão profundo. E agora sim, compreendida a expectativa, eu vou te explicar algo importante sobre a decepção. A decepção é sim, a nível emocional, um dos sentimentos pelos quais eu mais tenho respeito. Isso parece bem diferente, talvez eu nunca nem tenha verbalizado isso, e chega a um ponto até de emoção mesmo, assim, onde eu me emociono por isso, porque a decepção, ela tem um diferencial de outras coisas. A tristeza, a alegria, a euforia, a animação, o cansaço, esses sentimentos, essas emoções, elas são passageiras e transitórias. Elas são emoções de ápice e de baixa. Elas são emoções que variam entre esse pico e esse vale o tempo todo. E é isso que faz com que elas sejam tão interessantes. A alegria só é interessante por conta da tristeza. A alegria só mostra o seu valor quando a gente tem momentos de introspecção. A introspecção e a tristeza só mostram o seu valor por conta da alegria. Como elas são correlacionadas, o fato delas subirem e descerem o tempo todo é o que faz delas serem interessantes. A decepção não compartilha espaço com essas emoções. A decepção é um sentimento mais integrado. Se a gente pudesse imaginar, fazer aqui uma analogia e imaginar aqueles terráriozinhos que a gente fazia quando era pequena, voltei a dizer que eu sei quantos anos tu tem, né? Quando a gente era pequena. Talvez você seja pequena ainda. Talvez quando eu fosse pequena, você já era bem grande. Mas enfim. Os terrários que eram feitos antigamente, nos anos 80, nas escolas, era um pote de vidro de pepino, aqueles de conserva, tu tirava e tu ia colocando as camadas de pedra mais grossa, pedra mais fina, terra, areia, enfim, agora eu já não sei mais a ordem, né, gente? Também não exija demais de mim. Mas enfim, havia aquele terrário. Eu acho que considerando as emoções, se a gente pudesse comparar, eu acho que essas emoções ficam numa zona mais alta, aonde todos os elementos são mais flexíveis, são mais maleáveis, tu consegue trabalhar com eles. E acho que a decepção ficaria numa zona um pouco mais profunda, aonde as pedras são mais pesadas, há menos espaço de movimentação e é mais difícil reverter situações. Isso porque a decepção, ela é, a nível neural, uma quebra de estado, uma quebra de processo. A decepção, ela é uma descontinuidade de uma ideia. Ela é uma vala, ela é um penhasco. Entendeu o que é a decepção? Por isso, nesse estágio do vídeo, eu quero dizer com carinho que se você sofreu uma grande decepção na sua vida e eu passei 20 minutos te falando que a responsabilidade é sua sobre a expectativa, eu reitero. A responsabilidade é sua sobre a expectativa que criou. Mas eu lamento, de verdade, pela sua decepção. Porque a decepção dói pra caramba. E muitas vezes não será curada. Aquilo que me decepcionou. É uma gravação no meu sistema. Muitas outras coisas virão e eu irei alinhar com esse sentimento dessa decepção que eu já senti. Isso vai me gerar possivelmente alertas negativos para outras relações. Eu me tornarei menos disposta em outras coisas, menos aberta em outras situações. Então, se eu me decepciono, seja com um colaborador de uma empresa que coloca um processo totalmente ingrato, seja num marido que traia alguém, seja numa amizade que seja corrompida, seja enfim, quantas decepções podem haver? Num segredo contado? Quando eu me decepciono, eu registro isso na minha história, eu registro isso na minha alma, isso é imutável. O que não te tira, não te isenta da responsabilidade de saber que ninguém te decepcionou. Você se decepcionou através da expectativa que você criou.
que sim, tem parcela de responsabilidade compartilhada quando o outro te ludibriou, o outro te mostrou uma face que não era real. Porém, compreenda que o outro mostrou uma face que não era real, mas quem acreditou foi você. O outro fez tal coisa, mas quem comprou aquilo foi você, ok? Gente, isso aqui é diferente do que um quadro histórico familiar de abuso infantil, por exemplo, ok? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Crianças que foram agredidas ou abusadas se tornaram adultos que ainda querem reverberar aquela história em todos os novos casos. Compreenda que nós estamos falando aqui já de algo onde a pessoa tem a capacidade de vigiar os seus pensamentos e expectativas. Eu estou falando com adultos. A sua criança e o sofrimento que ela carrega precisam ser olhados em outros entornos, em outros momentos, e serão muitos. Tem muitos vídeos aqui na Alma do Negócio para te olhar sobre isso e ainda virão muitos. Mas eu quero que tu compreenda que essa postura que eu tô te ensinando agora não serve para tua criança, serve para o teu adulto, que sabe fazer boas escolhas, que assume com coragem e força a responsabilidade por ter gerado uma expectativa sobre algo que não tinha controle. Bom, eu botei uma caixa de perguntas no Insta essa semana e esse vídeo aqui ele acaba ficando, né, por muito tempo, então ele tá sendo gravado hoje, se eu não me engano, dia 26 de maio de 2020, mas na medida que eu for respondendo as perguntas lá, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo algumas questões que vão sendo respondidas dessas perguntas. E é isso, assim, é tu olhar para a tua expectativa, para as tuas decepções, com a coragem e a força de saber que você é responsável por elas. As que você já teve, ok? Mas a partir de agora, vigia. Vigia tuas expectativas, vigia a ideia que tu tá criando, fantasiando do outro. Compreenda com amor que o outro não está para ser um fantoche da tua história. Então, nossa, eu idealizei que o meu marido... Idealizei não, porque ele me mostrou que ele seria uma pessoa incrível. Eu tô falando tanto aqui de marido, gente, porque a quantidade que eu recebo de mulher ali que fala sobre isso não é brincadeira. Eu idealizei que ele era, que meu namorado era assim, assim, assado, que não sei o quê. Tu idealizou. Tu acreditou. Tu comprou. Tu casou. Tu ficou. Tu fez. Tu acreditou. Tu perdoou. Eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Eu não sei da tua história. Só que foi tu. Entendeu? Dói. Mas ensina. Eu amo vocês.